Olá, amantes de histórias de bruxas, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe uma lista com 8 filmes sobre magia, sobre bruxas que eu gosto bastante e eu acho que vocês vão gostar também. Tem filmes para quase todos os gostos, tem aqueles mais levinhos, bem sessão da tarde, tem filmes mais pesados também, mas não temos terror, porque eu não assisto terror, eu odeio levar susto e eu sou cagona mesmo, gente. Então vocês aí que me acompanham mais de perto já sabem que eu não assisto nada que dê muito medo. Mas chega de conversa e bora para as indicações de hoje. Bora começar com o filme Stardust, O Mistério da Estrela, um filme bem sessão da tarde que quando você olha a capa você não dá muita coisa para ele não, mas é um filme fofinho, é um filme muito bom, um filme que a história consegue te envolver bastante. Ele conta sobre o Tristan, um cara meio desajeitado, super apaixonadinho pela Vitória, uma menina que não tá nem aí pra ele. O Tristan, ele foi criado pelo seu pai, ele não conhece a família da mãe dele e nem a própria mãe. Então a gente tem esse pequeno mistério em relação à mãe dele, mas nem é tão mistério assim, porque nos primeiros minutos do filme a gente já tem aí uma apresentação dele, o nascimento, a gente já consegue ver a mãe dele bem no comecinho mesmo. Certo dia, mais uma vez tentando conquistar a chata da Vitória, ela pede pra ele uma estrela cadente pra só assim aceitar o seu pedido de casamento. Essa menina é extremamente oportunista, manipuladora, chata, insuportável. Ela desfaz muito do Tristan, tem todo um preconceito aí com a vida dele e olha, essa Vitória vai quebrar a cara de uma forma magnífica. Então tudo isso vai levando o Tristan para uma aventura que vai mudar a sua vida completamente. Nesse filme nós temos uma coisa que eu gosto demais e eu acho uma história assim genial. O mundo humano e o mundo mágico, eles são meio que divididos por um muro, uma muralha. Eu acho até fofinho que tem um senhorzinho que ele é meio que o segurança ali desse muro para não deixar ninguém passar. Mas obviamente que isso não dá tão certo assim e tem gente que consegue dar uma escapadinha. Chegando então nesse mundo mágico, ele acaba conhecendo a Yvaine, a estrela que ele queria dar para Vitória, porque assim, quando uma estrela cai nesse mundo mágico, ela cai em uma forma humana. Ia ficar um pouquinho estranho se caísse em uma forma de uma estrela mesmo, porque ia ficar ali aquela estrela brilhante. Acho que não ia dar tão certo assim, né? E a Yvaine é maravilhosa, perfeita, incrível, sou apaixonada. Mas a pequena estrela corre perigo porque 3 bruxas irmãs estão atrás dela para comer o seu coração e terem a vida eterna. E não somente ela, nós também temos alguns príncipes que estão em busca do trono e também querem a estrela e o colar que ela carrega. Uma das coisas que eu mais gosto desse filme, fora o elenco que é maravilhoso e a história aí do muro que eu falei pra vocês, é o fato dele ter várias histórias paralelas. Então a gente tem vários personagens e várias histórias diferentes, fazendo com que o filme não fique cansativo de jeito nenhum. E é legal também que aos pouquinhos nós vamos vendo todas essas histórias se conectando. Você pode até achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porém no final tudo vai fazer sentido e você vai ver aí todas essas ligações na história que estava presente desde o começo. Então fica aí a dica, assista Stardust que vale muito a pena. O segundo filme da lista, ele já é mais antiguinho, As Bruxas de Eastwick, é um filme dos anos 80 que eu sou completamente apaixonada. Esse filme conta a história de 3 amigas, a Alexandra, a Jane e a Suki. Elas têm personalidades bem diferentes, mas é aquele trio bem unido, sabe? Elas vivem na cidade Eastwick, uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo fofoca da vida de todo mundo. Você não pode soltar um peido que no outro dia todo mundo vai ficar sabendo o quanto o teu peido é fedido. Certo dia elas estão ali conversando sobre o cara ideal, cada uma vai falando uma qualidade que gostaria de um homem e tudo mais, mas sem querer elas acabam meio que invocando um cara chamado Daryl, que vai mudar a vida delas completamente. Ele chega todo misterioso aí na cidade, é um cara que parece ter algum envolvimento com a magia também, é um cara que a gente desconfia bastante, principalmente porque este homem só fala bosta o tempo todo. Ele consegue seduzir cada uma
dessas amigas. Primeiro ele fica com uma, depois fica com a outra, e quando você percebe, os 4 já estão meio que em um relacionamento. E o Daryl, ele vai satisfazendo os desejos de cada uma delas. Em certo momento, bem no comecinho, isso acaba se tornando até mesmo uma guerrinha entre as 3 amigas que ficam ali naquela competição em relação a ele. Ele não esconde que tá ficando com uma, que tá ficando com a outra, não. Na verdade, elas vão ali conversar sobre ele, quando vai perceber, ele tá pegando as 3 mesmo. E obviamente, por viverem nessa cidade pequena, essa cidade que todo mundo cuida da vida de todo mundo, isso não é bem visto. Então as pessoas começam a comentar sobre tudo que eles fazem ali, sobre magia, sobre esse quarteto aí bem estranho. Não vou negar pra vocês, As Bruxas de Eastwick é um filme bizarro, com cenas bizarras, umas cenas bem estranhas, mas eu acho que essa é a intenção do filme desde o começo. É um filme que ele não se leva tão a sério assim. Se você ainda não viu esse filme, antes de assistir, presta atenção no que eu vou falar agora. No começo, pode ser que você comece a assistir e ali nos primeiros 20 minutos você sinta uma vontade de desistir, porque realmente o começo desse filme não é tão legal assim, parece que a história demora a engatar. Mas vai por mim, vale a pena assistir até o final. O terceiro filme que eu separei pra vocês é Jovens Bruxas, e calma, não tô falando da versão que saiu ano passado, que eu não gostei tanto assim. Pra quem tiver interesse, eu já fiz um vídeo comparando a versão de 96 e a versão mais recente, então é só clicar nos cards. Jovens Bruxas, então, conta a história da Sarah, uma adolescente que acaba de se mudar para Los Angeles e, chegando na sua nova escola, conhece 3 amigas que são inseparáveis, a Bonnie, a Rochelle e a Nancy. A galera da escola não gosta dessas 3 meninas, estão constantemente fazendo piadas com elas porque eles dizem que elas são bruxas. E adivinha? Elas realmente são bruxas e não fazem um pingo de questão de esconder isso, e é exatamente por isso que todo mundo tem medo delas. Elas estavam só aguardando a 4ª garota chegar para completar os 4 elementos e enfim encontraram a Sarah. As 4 então começam a descobrir cada vez mais todos os poderes que têm e do que são capazes de fazer. Porém, o negócio vai ficando mais sério e vai fugindo do controle, e elas começam a praticar magia de uma forma que mexe muito com a cabeça delas, e a história vai indo para um caminho que você não espera, de verdade. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu fiquei completamente chocada com as cenas finais. Quando você assistir esse filme pela primeira vez, talvez ali nos primeiros minutos você até pense que é um filme teen bobinho sobre bruxas, mas não, é um filme um pouco mais pesado, sim. Eu fiquei muito na dúvida se eu colocava o filme Nanny McPhee de 2005 nessa lista ou não, porque ele pode sim ser considerado um filme mais infantil. Porém, apesar de ser um filme bem sessão da tarde, um filme mais infantil, eu ainda acho que vale a pena assistir, principalmente para você que tá procurando um filme levinho para passar o tempo. Ele conta a história da babá misteriosa Nanny McPhee, que é contratada pelo Cedric depois dos seus filhos já terem conseguido afastar 17 babás. Essas crianças não param, dá uma agonia de ver porque eles bagunçam o tempo inteiro, não obedecem ninguém, não falam com ninguém direito, sabe? Não respeita as pessoas, assim, são crianças terríveis. Então essas 7 crianças têm total convicção que com a Nanny vai ser a mesma coisa e será a 18ª babá que eles vão expulsar. Mas eles não contavam que ela ia usar seus poderes mágicos para colocar eles na linha e trazer várias lições importantíssimas, não só para eles, mas para o pai deles também. O Cedric é um cara viúvo que tá passando por vários problemas e com isso ele acaba não escutando e não dando atenção para seus filhos. E eu sei que não é uma tarefa fácil, afinal são 7 crianças e 7 crianças que bagunçam demais, mas ele é um cara tão preocupado com as coisas que acaba não reparando coisas tão simples que estão bem debaixo do seu nariz. Se você não gosta de filme muito levinho, eu recomendo que você não assista, tenta assistir aí outros filmes dessa lista que eu ainda vou falar, ou dos que eu já falei, mas se você
gosta de filmes fofinhos pra assistir aí com toda a família, eu recomendo muito Nanny McPhee. Agora, o próximo filme, ele é bem mais pesado e eu não sei necessariamente se ele pode entrar na categoria de filmes de bruxas, mas eu resolvi falar mesmo assim. Vocês vão entender quando eu começar a contar a história. Silenciadas conta a história de 6 mulheres que foram presas acusadas de bruxaria. Elas são pegas depois do juiz da Inquisição Espanhola chegar ali meio que para purificar toda a região. E eles esperam todos os homens que viviam ali nessa região estarem pescando, estarem muito longe para poder pegar essas mulheres, porque eles são covardes e não queriam arrumar treta aí com os homens que moravam ali. Então, para poder ganhar tempo e esperar esses pescadores chegarem, tentar impedir ali o que estava acontecendo, de matarem elas por bruxaria, elas resolvem fazer o quê? Perfeitas, inteligentíssimas, maravilhosas. Elas resolvem fingir que são de fato bruxas e começam a meio que contar histórias que ninguém nunca contou antes. Então, com isso, elas vão ganhando cada vez mais tempo. Elas propõem até mesmo mostrar como funciona o ritual sabá, que supostamente era um ritual para invocar ou prometer lealdade ao capeta. E ó, deixa eu falar pra vocês, apesar de ser um filme mais pesado, um filme que talvez não seja tão engraçado assim, pra mim ele virou praticamente um filme de comédia. Eu ria, mas eu ria da minha barriga doer, de tanto mico que esses machos aí passavam com as meninas fingindo. Gente, sério, não dá. O filme mostra como uma mulher livre pode assustar alguns homens, tá? Tô falando alguns. Tem um momento que ficou na minha cabeça também, que eu não vou esquecer essa frase, que o juiz, quando ele tá ali falando sobre essas meninas, as supostas bruxas, ele fala a seguinte frase: não tem nada mais perigoso do que uma mulher dançando. Ele dá a entender que se uma mulher está dançando no meio de outras pessoas, em alguma festa, fogueira, enfim, dançando perto de homens, ela está dançando para seduzir os homens, ela não está dançando para se divertir. Porém, se uma mulher está dançando na floresta ali, entre elas, entre as amigas, se divertindo, dançando e tal, sendo livres, elas estão dançando para o capeta, porque uma mulher não pode dançar para ela mesma, para se divertir, tem que ter alguma justificativa. Dando um spoiler super leve para vocês, tá bom? Porque eu não me aguento. Tem uma parte que a menina, ela tá descrevendo Lúcifer para esse juiz para poder ganhar cada vez mais tempo. E aí ela começa a descrever ele mesmo. Ela começa a falar que o capeta tem barba e olhos claros e usa roupas pretas, e ela tava falando dele, mas ele é tão burro que ele não percebia que ela tava descrevendo o próprio. Outra coisa magnífica nesse filme, na minha opinião, é que as meninas, elas entram muito, mas muito mesmo no personagem, transformando aí as cenas em uma coisa mais pesada. E aí o filme acaba deixando aí no ar se elas são de fato bruxas ou não, porque realmente as cenas, elas são muito reais. Então você fica aí nesse questionamento: será que elas são assim humanas e tal, ou será que elas são bruxas? O próximo filme é Da Magia à Sedução, um dos meus filmes preferidos dessa lista, um filme que eu nunca vou me cansar, nunca mesmo. Você quer um motivo assim gigantesco para você assistir esse filme? Nós temos maravilhosas Sandra Bullock e Nicole Kidman interpretando duas irmãs. Tu quer motivo maior que esse, meu amigo? Ele conta a história da Gillian e da Sally Owen, que já nasceram em uma família de bruxas. Quando ainda eram crianças, seus pais morreram e elas foram viver com duas tias que são muito doidonas, mas eu adoro elas. Então elas acabam descobrindo sobre uma maldição que existe aí na família delas, que todo homem que se apaixonar por uma Owen vai morrer em determinado momento. Ou seja, elas vão casar, vai se apaixonar ali pelo cara, o cara por ela, e vai chegar uma hora que esse cara vai morrer. Elas ficam nesse questionamento se a maldição
maldição é real ou não, e dá uma agonia, gente, dessas cenas, porque quando o cara que é apaixonado por elas, enfim, acaba morrendo, elas escutam um besouro o dia inteiro, então o besouro meio que avisa elas que o marido vai morrer. Elas crescem e vivem vidas completamente diferentes. A Sally acaba casando e tem 2 filhas, mas ela tenta ter uma vida normal. Ela não gosta de usar magia e nem gosta que as filhas usem magia, porque acabam sendo bruxas ali também, né? Enquanto a Gillian, ela vai viver a sua vida, viaja por aí, pega todo mundo, bebe, vai curtir e se divertir. Enfim, logo no começo você pode até achar que é um filme nada a ver, um filme bobo, mas a história, ela muda constantemente. Se você não assistir sequer o trailer do filme, você vai ter uma grande surpresa em vários momentos, porque acontece um monte de coisa que você definitivamente não espera. E também é um filme que acaba trollando bastante. Você acha que é um filme romântico, um filme que vai focar mais em casais, porém quando você assiste, você percebe que o maior amor de fato nessa história é das 2 irmãs. Apesar de terem se afastado bastante depois de adultas, em certo momento elas têm que se unir novamente depois que a Gillian vai pedir ajuda para Sally. Ela estava vivendo em um relacionamento muito abusivo e o cara chegou até mesmo bater nela e ela queria sair ali daquela situação. Então as 2 acabam fazendo uma coisinha aí que muda todo o rumo da história, que eu não vou falar agora para não dar spoiler. Eu quero muito que vocês assistam esse filme sem saber muita coisa. Tem muita gente que critica esse filme, eu não sei porquê, eu acho um ótimo filme sobre bruxas, eu me divirto muito com essa história, mas é aquela, né, cada um tem uma opinião e eu não vejo esse filme tão ruim como muitos críticos dizem, não, pelo contrário, eu acho um filme muito bom. E falando em filme que muitos criticam, mas eu gosto, João e Maria, Caçadores de Bruxa, tem uma pegada que eu adoro, que é aquele tipo de filme que não tem muita conversa e tem muita cena de ação. E uma das maiores reclamações das pessoas é justamente por ser um filme que acaba não tendo tanto diálogo, o roteiro não é tão rico como muitas pessoas dizem, e apesar de gostar sim de filmes mais detalhados e com bastante diálogo, eu também em certo momento gosto de filmes que é pá, pou, tchararai, muita ação, muita gente morrendo, muito tapa na cara, e é isso aí. Ele conta a história do João e da Maria. Uau, que novidade, né? Quando crianças, eles são abandonados pelos pais na floresta e acabam se deparando com uma casa cheia de doces, a casa de uma bruxa. Eles lutam com essa bruxa para poder escapar e acabam a matando. Vão crescendo e se tornam de fato 2 caçadores de bruxas. Certo dia, depois que várias crianças estão desaparecendo, eles são contratados para poder encontrá-las e descobrir quem eram as bruxas por trás de tudo isso. Mas na verdade era uma cilada e eles acabam se deparando com uma bruxa muito poderosa que quer acabar com as suas vidas. Enfim, de fato não é um filme nada demais, até mesmo as reviravoltas são bem clichês. É aquele típico filme que no começo da história você já sabe como ela vai encerrar, mas a trajetória é bacana. Eu gosto desse tipo de filme que muita coisa tá acontecendo ao mesmo tempo e eu já falei, né, muito tiro e muito papapá. Eu gosto disso. Se você não gosta, talvez não seja o filme pra você, mas se você gosta, fica aí a dica. Por último, nós temos praticamente um filme extra aqui, porque eu não ia colocar ele na lista, mas eu já conseguia imaginar os comentários. Como assim a Aline fez uma lista de filmes de bruxas e não colocou Harry Potter? A minha intenção ao fazer listas de indicações é justamente indicar coisas que eu acho que nem todo mundo assistiu e nem todo mundo conhece. Agora, Harry Potter, gente...
Todo mundo conhece Harry Potter. Se você nunca assistiu, muito provavelmente você já sabe do que a história se trata. Harry Potter é um filme presente, eu acho que na vida de todo mundo. Tu vai no shopping, encontra 500 produtos de Harry Potter. Tu vai em loja aí pra poder comprar roupa, com certeza você vai encontrar uma meia, uma camiseta, um moletom, qualquer coisa de Harry Potter. Tu vai na Comic Con, apesar do filme já ter terminado há muito tempo, tu vai encontrar 1 milhão de coisas de Harry Potter. Pra mim é o melhor filme de magia, bruxas e bruxos, enfim, que já existiu e não vai ter outro filme pra bater de frente com Harry Potter. É tipo o Chaves do mundo mágico. Então fica aí a dica extra pra vocês, tá bom? Se você nunca assistiu Harry Potter na vida, pelo amor de Jesus, que mundo tu vive? Assista esse filme que vale a pena. É o melhor filme de bruxas que existe e ponto final. Enfim, gente, eu sei que faltou muitos filmes aí nessa lista, mas eu quis falar só desses 8 mesmo. Tem alguns filmes de bruxa que eu não gosto tanto, então eu prefiro não indicar, porque eu não gosto. Mas também faltou um dos meus filmes preferidos, que é Abracadabra. Porém, eu não coloquei, porque essa semana ainda vai ter uma lista que eu coloquei Abracadabra. Então, pra não ficar aí repetitivo, eu preferi não falar nessa lista. Então, fique de olho aí no canal, tá bom? Se inscreva se você ainda não é inscrito, pra você ficar de olho aí em todas as listas que eu posto com várias indicações. Mas eu tô maluca pra assistir novos filmes de bruxa, que esse povo não gosta de fazer filme de bruxa bom, não é possível, porque não tem. Série a gente até acha, mas filme é um pouquinho mais difícil. Então, aproveita e comenta aqui embaixo uma dicasinha aí de filme de bruxa pra eu assistir, que se eu ainda não assisti, eu vou assisti-lo e talvez nós tenhamos aí uma parte 2 dessa lista maravilhosa. Bom, me siga nas redes sociais, porque estou sempre lá falando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!